Desvendados. A tecnologia tem mudado a maneira como a gente interage com todas as coisas. Tem algumas áreas, algumas inovações que têm feito esse avanço acelerar ainda mais. O tema de hoje é hiperautomação. Antes, processos que levavam dias, horas, hoje levam segundos. Esse é o nosso tema de hoje, não é, Mari? É isso aí, bem-vindos a mais um episódio Desvendados. E para falar desse tema, hoje nós temos uma convidada muito especial, dado que é um tema que eu diria necessário e até urgente, né, Gui? Falando que hoje as empresas, falar que elas buscam competitividade através de inovação e eficiência é redundante, né? Isso faz parte da estratégia de competitividade de qualquer empresa. E quando a gente fala num tema tão relevante nos dias atuais, eu colocaria até o senso de urgência, né, em buscar profundidade e entender para que isso contribua com uma estratégia de eficiência e inovação nas empresas. E aí nós convidamos a Alexa Bertolino, que é Head de Growth de Dados da AppReach. Seja bem-vinda, Alexa. Muito obrigada pelo convite, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui com vocês falando especificamente desse assunto. Legal, Alexia, seja bem-vinda à nossa sala. Alexia, a gente sabe que pesquisas mostram que até final de 2025, 70% das empresas vão ter aderido a algum tipo de hiperautomação. Mas ainda existe muito receio a respeito da temática hiperautomação por causa da automação tradicional. O que se diverge, ou como se diverge a automação tradicional da hiperautomação? Perfeito. Quando a gente fala da hiperautomação, a gente está saindo um pouco daquela automação tradicional, como você disse, que são tarefas mais ali simples do dia a dia, repetitivas. A hiperautomação, ela traz um panorama maior. Então, a gente conecta dados como de AI, Machine Learning e outros tipos de programação para fazer uma hiperautomação e trabalhar dentro desse conceito. Então, pensa que na hiperautomação a gente está conectando várias ferramentas, fazendo várias integrações para que os dados conversem entre si. Legal. A gente vai falar de inteligência artificial associado a isso, mas eu poderia simplificar que a hiperautomação ela é mais inteligente do que a automação tradicional ou não? Elas são complementares? Eu diria que elas são complementares, porque a hiperautomação, claro, ela é um tipo de automação tradicional, né? Ela surgiu da automação que a gente conhece, mas ela foi se desenvolvendo para, de fato, conseguir linkar todas as necessidades que a gente tem no mundo de hoje, né? Então, hoje as empresas têm diversas necessidades de automatizar processos. Então, a hiperautomação, ela está trabalhando ali cada caso, cada ferramenta, cada técnica que a gente tem dentro das empresas, para que a gente tenha uma única conversa ali, uma única linguagem de todos os dados e resultados que a gente tem. Legal. Poderia dizer nessa linha, né, do que o Guilherme trouxe como introdução, que a hiperautomação é uma evolução da automação? Sim. É um processo de evolução, de maturidade da automação, Exatamente. entrando num outro estágio de maiores conexões com outras tecnologias. E aí a minha pergunta é, quais os principais avanços tecnológicos e também de infraestrutura que criaram esse desenvolvimento para chegar ao ponto da hiperautomação? Perfeito. Acho que o maior exemplo assim, que a gente pode colocar nos dias de hoje é a nuvem que a gente tem, né? Então, antes, quando a gente falava de nuvem, armazenamento de nuvem, a gente pensava, né, no nosso dia a dia, assim, num pessoal mais leigo do passado, nuvem, vou deixar ali as minhas fotos, vou deixar ali algumas coisas, algumas informações, e fica ali. Hoje em dia, a gente trabalha com armazenamento de nuvens, muito dados. São ali volume alto de dados que a gente pode trabalhar usando especificamente esse armazenamento de nuvem, porque ele diminui muito essa necessidade da infraestrutura, de ter os sistemas ali, de ter um lugar específico para armazenar esses dados, enquanto a gente pode usar essa função de nuvem para estar ali todas as informações organizadas, ou quantidade de dados quase que limitada que a gente consegue trabalhar, e não só na nossa vida pessoal, mas de fato empresas que trabalham com inúmeros dados em real time, né? A tempo real, a gente está falando de dados assim, enquanto a gente está conversando aqui, já apareceram vários dados de vários usuários, de vários comportamentos que precisam ser armazenados em algum lugar para serem usados no futuro. Você trouxe um ponto bem importante, que é a questão da nuvem,
principalmente pela elasticidade que ela proporciona para a infraestrutura, né? Antigamente as pessoas compravam os seus servidores e o servidor tinha um limite, ele existe um limite, o servidor físico. E se eu precisasse ampliar o meu HD, o meu processamento, eu precisava adquirir um outro rackzinho e ir adicionando aquilo aos meus servidores. Com a nuvem eu tenho essa elasticidade muito rápida. Se eu precisei aumentar a capacidade, é apertar um botão, a capacidade está aumentada. Então eu não tenho dúvidas que esse avanço ajudou muito, né, contribuindo até a resposta dela para a pergunta da Mari, ajudou muito no avanço da tecnologia da hiperautomação também, essa facilidade de você escalar a sua infraestrutura num piscar de olhos, né? Exatamente. Excelente, agora a gente chegou num ponto muito importante, que é volume de dados. Né? Você falou o quanto que elasticidade promove, né, o uso de dados, e os dados estão ali, então juntando as duas coisas a gente cria, né, um volume bem expressivo de dados. E a gente tem um dado aqui no nosso roteiro para trazer que é preocupante: 68% de projetos que usam a hiperautomação falham na execução por falta de qualidade dos dados. E aí a minha pergunta é: o que a gente faz com isso? Como que a gente coleta dados, armazena e qualifica esses dados para que a hiperautomação chegue ao objetivo dela tendo dados de qualidade? Essa é uma ótima pergunta, eu diria que é uma pergunta de ouro, porque de fato hoje é uma das principais dificuldades que a gente tem quando a gente fala desse alto volume de dados. Então, como primeiro passo, eu diria que é essa limpeza de dados. Então, organizar os dados como a gente necessita, organizar todas essas diferentes linguagens, né? A gente está falando aqui de uma integração de vários sistemas. Cada sistema traz uma informação diferente, então a gente precisa organizar, limpar esses dados, deixar ele redondinho, e aí sim a gente começar a trabalhar em cima deles para mitigar esses erros, eu diria, né? Então, tendo essa base estável, também com escalabilidade, a gente consegue de fato trabalhar com uma base de dados e ter os resultados esperados. Então, além disso, acho que é extremamente importante, quando a gente fala desse tema, é escolher a ferramenta certa. Então, qual a sua necessidade, qual o seu volume de dados, o que você precisa de fato para essa ação, que aí de fato você consegue escolher a melhor ferramenta, o melhor estilo de programação para armazenar esses dados. Então, eu diria que esses são, assim, as maiores dificuldades, mas são os pontos chaves para a gente começar a ter essa base organizada e poder trabalhar com resultados reais e visíveis. Excelente. Legal. E aí a gente vai no gancho da inteligência artificial aqui também, né? Porque a gente já cola o uso de dados de qualidade com o uso de inteligência artificial e hiperautomação juntos. Tem um estudo do MIT em que ele traz um exemplo em que auditorias financeiras conseguem reduzir até 90% do tempo gasto em auditorias quando combinam essas duas frentes de hiperautomação com inteligência artificial. Você conseguiria trazer para a gente exemplos práticos de redução, de velocidade em decisões estratégicas que a gente consegue atingir, alcançar quando eu coloco hiperautomação e inteligência artificial trabalhando em prol de uma estratégia? Com certeza. Acho que a AI é um dos grandes fatores quando a gente fala dessa inteligência e dessa aceleração que a gente consegue trabalhar em determinadas tarefas. Eu diria assim, no nosso cotidiano, a gente nessa área de dados, a gente trabalha com muitas informações ao mesmo tempo e a gente precisa usar o nosso tempo com eficiência. Então, todas essas automações, tarefas repetitivas, em relatórios, por exemplo, a gente constantemente precisa puxar relatórios de campanhas, relatórios de resultados ali para os nossos clientes. Então, são tarefas que a gente precisa fazer com maior eficiência. E como que a gente faz isso? Usando, por exemplo, a inteligência artificial. Então, a gente tem um processo internamente que a gente usa inteligência artificial, inclusive o machine learning também, que acelera essa análise e essa captação dos dados. Isso, de fato, até correlacionando com essa pesquisa que você trouxe das auditorias, para nós também funciona muito bem, né? Não auditoria financeira, mas de fato nessas decisões estratégicas. Então, antes, quando falo de muitos anos atrás, né? Quando a gente fazia na unha mesmo, puxava relatório da plataforma, fazia a limpeza de dados, colocava na linguagem que a gente precisava, para depois, de fato, analisar e trazer insights. Hoje a gente consegue fazer isso de forma muito mais rápida. Então, a automação,
A AI que a gente usa, ela puxa o relatório, já traz os primeiros insights, e o machine learning ajuda para, de fato, ele ir aprendendo. E uma AI generativa também, né? Ele vai aprendendo e vai trazendo cada vez mais informações e mais insights para o nosso dia a dia. Então, posso te dizer que, em relação a decisões estratégicas, isso acelerou demais o processo aqui internamente. A gente consegue trazer ideias, propostas, inovações para os nossos clientes muito mais rápido do que era antes, sem essas ferramentas. Interessante. Eu queria só fazer um complemento nesse assunto. Pode ser explosivamente positivo ou negativo se a base de dados não for bem orquestrada, né? Tanto na coleta, no armazenamento, quanto no refinamento desse dado, né? E aí entram todas as ferramentas que você citou para ter, de fato, uma base de dados de qualidade e poder usar a hiperautomação com inteligência artificial em prol de uma estratégia assertiva, né? Com Isso é muito certeza. importante. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, essa é uma grande preocupação, Mário. A bola de neve, ela pode vir e furar uma empresa, porque a hiperautomação, a inteligência artificial, quando bem feita e com qualidade de dados, ela pode te levar à exponencialidade. Mas se você não tiver uma preocupação ímpar para a qualidade do dado, para o dado que está sendo inserido e capturado, você está tomando decisões que podem colocar água abaixo a sua estratégia, ou até mesmo o crescimento da sua empresa, o que você esperava de resultados, né? Tem um ponto bem interessante que vocês duas trouxeram aí, que foram sistemas, né? Olhar para sistemas, olhar para tecnologias. Mas a gente sabe que, antigamente, quando eu tirava os relatórios de 3, 4 sistemas e eu fazia na mão, como você brincou, na unha, hoje a gente tem muitos sistemas que fazem isso para a gente. Mas existe uma outra dificuldade, talvez seria a dificuldade moderna, vamos pensar assim nos tempos modernos, que é a integração, né? A gente sabe que muitos sistemas não conversam com outros sistemas com tanta facilidade. E no mundo da hiperautomação, eu encontro um desafio muito grande. Como que eu faço A conversar com A, B conversar com B, para facilitar a agilidade desse processo hiperautomatizado? Como que esse desafio acontece no dia a dia, nos projetos de vocês? Olha, especificamente na nossa área, a gente trabalha com aplicativos, então nesse ecossistema, uma dificuldade de fato era isso. Então, além da gente ter esse foco com aplicativos, a gente tem ali Google Analytics, outras ferramentas de análise de dados, né, de captação e análise de dados na parte de web, que não casavam com o app. Então, a integração e também a atribuição desses dados é totalmente diferente. A gente está falando ali de mercados diferentes. Então, uma necessidade da área de app era ter uma ferramenta específica para mensurar esses resultados, ter atribuições reais, a gente conseguir ter uma relatoria ali completa para, de fato, ter os dados e os resultados para tomar decisões. Então, a gente tem um sistema que é chamado MMP, que é, assim, numa tradução livre, plataforma de mensuração para aplicativos, que ela capta todas essas informações de diversos canais, que as propagandas ou qualquer tipo de ação feita organicamente também tem aí no nosso mundo digital, traz para essa plataforma, ela já transfere automaticamente na linguagem dela, e aí, de fato, a gente tem todas essas informações de diversos canais, de diversas frentes, numa única plataforma que já tem toda ali a definição correta para a gente analisar o dado. Então, eu diria que uma plataforma desse estilo, né, de mensuração, é extremamente importante. Então, falando de forma geral, no marketing também e outras frentes, a gente tem plataformas de CRM. Então, as plataformas de CRM, hoje, elas permitem APIs, né? Então, hoje a gente tem integrações automáticas, que você faz ali, conecta rapidinho, hoje tudo é muito rápido, você conecta rapidinho lá um HubSpot, um Salesforce, ali em alguma plataforma que você necessita, e ela já traz ali na linguagem que você está observando e tudo nessa mesma, vamos dizer assim, todo mundo está falando a mesma língua, ninguém está falando idiomas diferentes. Então, eu diria que é essencial uma plataforma de mensuração para a gente poder ter ali uma única source of truth, diria isso. Então, para nós, no dia a dia, é super importante ter essa visão única.
Vamos mudar agora o tema da nossa conversa, mas trazendo um ponto também muito relevante e muito atual. Há um receio recente, até um sentimento de ameaça de que a hiperautomação possa provocar muito desemprego, né? Ameace muitas posições, muitos empregos e muitas cadeiras, né? Por outro lado, também alguns relatórios mundiais já publicados defendem que não, que ela vem para gerar milhares de empregos, né? E talvez a gente esteja falando de uma mudança bem significativa de perfil, né, de profissional que pode atuar numa área ligada a esse assunto. Qual que é a sua visão e qual que é o impacto real que você enxerga no mercado de trabalho quando a gente fala da hiperautomação? Tá, perfeito. Acho que isso é uma conversa que a gente tem repetitivamente, assim, no nosso dia a dia. Porque realmente é entendível esse receio. A gente vê ali diversos casos, inclusive até correlacionando com algo recente. Saiu o pronunciamento do Mark Zuckerberg, que ele demitiu ali a área de engenheiros de software para automatizar. Então, isso realmente é uma dor entendível nos dias de hoje. A gente vê constantemente situações assim ocorrendo. Mas, em relação à minha visão, eu acho que, pensando, né, na parte positiva, os humanos são necessários para gerar esse tipo. Então, a gente sabe que as máquinas, né, toda essa parte de automação, nunca vai substituir o lado criativo, as máquinas, elas são generativas, né, AI, por exemplo, machine learning, que ela constantemente está aprendizado, mas a gente precisa ali de um olhar humano, um olhar específico de alguém, das equipes, para validar esses dados. Claro, a gente tem ChatGPT que traz ali para a gente facilmente informações, você pode fazer ali uma análise rápida, só que é muito diferente do contexto que a gente tem, né, do olhar humano que a gente tem. Então, para mim, acho que, claro, algumas tarefas, como eu disse, né, tarefas repetitivas, tarefas não necessariamente que são extremamente necessárias um olhar humano, vão ser substituídas, isso é algo que a gente não tem mais controle, né? Mas, de fato, elas vão gerar outras. Então, sempre vamos pensar que para essa automação existir, para essa automação fazer sentido, a gente precisa ali de alguém, de um time, de um olhar humano por trás para trazer, de fato, as correlações, o contexto, insights, né? A gente não pode depender... Estava dando um exemplo ontem para um cliente nosso, né? Eu faço tudo por ChatGPT, ele comentando, né? Faço todas as minhas análises por ChatGPT. Claro, mas ali não tem a nossa interpretação, o nosso contexto do passado. Então, o ChatGPT ali está pegando várias informações ao mesmo tempo, etc. Ele não traz ali algo específico e algo que a gente precisa na hora de uma análise mais profunda para tomar decisões estratégicas. Então, eu dou esse exemplo porque ali, o ChatGPT te dá todas as informações que você precisa para tomar decisão, mas, de fato, quem vai tomar a decisão, quem vai colocar ali o contexto de tudo, vai ser alguém. Vai ser algum humano. Então, eu acho que é isso. Tem coisas que a gente não consegue controlar, coisas que vão ser substituídas, já foram substituídas, mas a gente sempre pode olhar como se adaptar a isso. Como eu posso trabalhar com esse robozinho, como eu posso trabalhar com essa inteligência artificial e agregar nisso. Então, acho que acaba sendo uma necessidade nossa no mercado de trabalho. Eu estive no Google Next, é um evento anual da Google que acontece em Las Vegas, e essa temática também estava sendo debatida, né, fortemente lá no evento. E teve uma frase para mim que foi estampada em um dos slides que eu carrego comigo, que tem vai muito de acordo com o que você trouxe, Alexia, que é a inteligência artificial e a hiperautomação, Mari, elas não vão substituir o trabalho dos seres humanos, mas o ser humano que não souber trabalhar com ela vai ser substituído. Né? Então não é por causa dela, é o que eu faço a partir do momento que ela existe. E se a gente olhar para a nossa retrospectiva, aconteceu isso com os computadores. É que a gente já vem em uma geração que já aprendeu e já nasceu com os computadores vivos, né, no nosso dia a dia. Mas os nossos pais saíram da máquina de escrever e tiveram que se adaptar ao computador, ao telefone celular, né, a toda a tecnologia que vem, ela gera uma disrupção. Mas as pessoas que aprendem, que se adequam àquela tecnologia, àquela inovação, elas continuam sendo competitivas e tendo, né, suas forças de trabalho de uma maneira geral. Já que a gente falou de trabalho, de empregabilidade, né, que é um tema super pertinente que a Mari trouxe, quais são as competências hoje para um profissional trabalhar com hiperautomação?
Legal. Acho que, até complementando um pouco o que você diz, que vai de acordo com a sua pergunta, acho que nesse mundo que a gente está hoje, a gente teve uma aceleração muito rápida. Até principalmente depois da pandemia, né? As empresas tiveram que se adaptar muito rapidamente na era digital, né? Empresas que estavam lá para trás, sem querer, de fato, usar essas inteligências, diria, internamente, tiveram que acelerar para poder viver, né? Sobreviver ali durante esse período. Então, acho que é engraçado, porque antes a gente não imaginava que essas coisas estariam acontecendo hoje. Mas elas acontecem muito rápido. Então, eu diria que, assim, profissional, o que ele precisa ter nos dias de hoje? Além de ter um interesse, uma curiosidade genuína nessas acelerações, nesses processos que mudam rapidamente, é também internamente, assim, bem, digamos assim, numa visão detalhista. Hoje, qual é a minha função? O que poderia ser automatizado dentro da minha função de tarefas que eu faço no dia a dia, tarefas repetitivas, que eu poderia usar automação, e esse tempo que eu vou gerar depois dessas tarefas mais repetitivas, mais simples, automatizadas. O que eu posso fazer com esse tempo que eu vou gerar? O que eu posso agregar dentro da minha função que pode, de fato, trazer mais resultados para a empresa ou para sua vida profissional, que seja ali o projeto que você está trabalhando. Então, eu diria que isso, pensar um pouco fora da caixa, entender todas essas inovações que a gente está tendo, machine learning, inteligência artificial, AI generativa, essas automações robóticas também. Tudo que a gente está falando aqui no ecossistema, a gente está falando, claro, de forma superficial, mas dependendo de cada relação dessas ferramentas de inteligência, você entender como que a sua função ali no dia a dia poderia se adequar a essas inteligências, a essas automações, e você ter mais tempo de agregar algo que não será substituído por máquinas. Igual eu falei, né? A parte criativa, parte de contexto, como você poderia, de fato, gerar mais valor para suas tarefas, para o seu dia a dia. E não dá para a gente descartar a automação. Igual eu falei anteriormente, a gente já está nessa aceleração, não é algo que a gente consegue parar. Então, como a gente consegue se adaptar a isso e não sumir? Então, existem várias formas, mas acho que a forma principal é, de fato, estudar e entender o que está rolando hoje no mundo, entender os comportamentos de mercado. Então, não só aqui no Brasil, mas também no mundo, que as coisas estão rolando bastante. É a gente entender o nosso valor ali nas tarefas que a gente faz. E se ali, de fato, não tem valor, vamos entender o próximo passo dessa atividade, dessa função que eu estou exercendo, por exemplo. A gente sabe que regulamentação também é um assunto importantíssimo nessa conversa, né? Estar em conformidade com os dados utilizados é base também para entrar no grupo ali, né, de qualidade de dados e também de ética profissional quando eu estou numa posição como essa que você trouxe. Estar em dia com as regulamentações como a LGPD pode ser uma barreira para implementar projetos de hiperautomação? E existe um equilíbrio entre ser eficiente com um projeto e também estar em conformidade? Olha, eu diria que não é mais uma barreira, é um desafio. Porque hoje a gente todas as ferramentas, todas as empresas já se adaptaram, tiveram que se adaptar à LGPD e outras regras de privacidade. No nosso dia a dia, por exemplo, que a gente trabalha ali com informações dos usuários, então, informações de compra, comportamento dos usuários, a gente não pode ter essa informação, eu digo a gente como parceiro, né? Os clientes têm, claro, a gente faz uma compra, eles têm toda a nossa informação de comportamento, nossa informação ali dentro do site, dentro do app, que seja a compra ali digital, mas quando a gente recebe essa informação para qualificar os dados, para poder analisar, ter algum insight de estratégias e propostas novas dentro ali da jornada do usuário, a gente não pode receber essas informações são, digamos assim, escondidas, limitadas. Então, eu acho muito interessante que a gente teve que se adaptar depois de toda essa era de discussão de privacidade, de fato, LGPD e aí as outras leis que a gente tem também fora do Brasil. E assim, como que a gente pode se adaptar a isso?
de novo, mesma coisa da inteligência artificial. A gente não consegue fugir disso. Então, como a gente consegue trabalhar sem perder eficiência, sem perder os insights, mas continuar trabalhando ali dentro do nosso ecossistema? Então, isso hoje não é mais uma barreira, mas é um desafio que temos. Isso complica um pouco o nosso dia a dia, porque muitas coisas que poderiam a gente ter mais rapidamente, a gente fica limitado. Então, a LGPD é importante, é essencial. A gente já se adaptou no nosso dia a dia e as ferramentas hoje trabalham com isso. Então, questão de armazenamento de dados também tem um período. Falei já do ChatGPT, mas o ChatGPT também, ele não armazena os dados. Todos os dados que você está trabalhando ali, que você joga, eles têm essa regra de não armazenar. E outras ferramentas também que a gente usa, eles não armazenam os dados e não correlacionam com a pessoa geral, né? A pessoa, o CPF, digamos assim, a pessoa física. Então, é uma forma da gente trabalhar seguindo essas regras de segurança, mas também não perdendo a eficiência dos resultados. Ali, quando a gente quer impactar você que faz uma compra, você que faz outra jornada do usuário, a gente precisa ainda dessa inteligência. Mas eu não vou saber você especificamente, nem você especificamente. Vocês são pessoas ali, um ID, número 50.000, digamos assim. Legal, eu quero fazer uma última pergunta para vocês duas, antes da gente transicionar para o quadro game. Muita gente tem falado que inteligência artificial é o fim do jogo, né? A hiperautomação acompanhada da inteligência artificial também. Do ponto de vista de vocês, a gente está no fim? A gente realmente está no ápice da tecnologia, da inovação? E se não, o que vocês imaginam que está no futuro? Olha, eu acho que não é o fim do jogo. A gente só tá começando, né? Então, eu acho que vem muita coisa por aí ainda. Muitas inovações, muitas coisas pra gente aprender e se adaptar. Acho que, de novo, é só o começo. E então, eu acho que sempre a gente tem que ficar ligado. A gente sempre tem que entender que vão existir outras coisas, talvez o que a gente conhece hoje como inteligência artificial, amanhã vai surgir outra coisa totalmente diferente. Alguma empresa aí vai chegar, fizemos um chat GPT 5.0, totalmente diferente, e aí a gente vai se adaptar. Então, acho que, pelo contrário, é só o início, tudo isso que a gente está vendo hoje. A gente está sempre começando, na verdade, né? Acho que são sempre ondas e sempre tem o começo, a maturidade, e dessa maturidade a gente dá um próximo passo, uma próxima onda. Então, a sensação que eu tenho não seja um fim, mas que seja sempre um começo de algo novo que vai evoluir e atingir um nível de maturidade para abrir de novo uma nova tecnologia que avança aquela, né? Então, são estágios de avanço e que vão levando a gente para um futuro ainda mais tecnológico. Concordo. Eu concordo com vocês. Inclusive, se a gente olha para trás, para quem é dos anos 80, 90, vai se lembrar bastante do desenho Jetsons. Quando a gente via aquilo, estava tão distante ter um robô que limpava a sua casa. E hoje já é tão dia a dia, hoje já é fim o robô que limpa a nossa casa. Mas qual que é o próximo início, né? Então, eu acho que em tudo a gente vai viver ciclos onde a gente começa algo que para a gente é disruptivo, mas algo também está finalizando um ciclo que era disruptivo talvez para uma geração anterior, né? Acho que é bem nesse caminho mesmo que que a gente vai seguir com a humanidade e com as inovações paralelo a isso. Com certeza. Com certeza. Vamos pro game? Vamos. Então, vamos lá. Alex, agora a gente vai fazer um case, né, fictício que a gente cria, te traz o contexto, o cenário e te devolve a pergunta. O que você faria nesse cenário? Tá, Bora? vamos lá. Então, vamos lá. Bom, uma rede de hospitais quer automatizar 80% dos seus processos administrativos, como agendamentos, faturamento, gestão de prontuários. Porém, enfrenta dificuldades em integrar sistemas legados e proteger os dados que são sensíveis. Afinal de contas, a gente está falando de dados de pacientes que frequentam o hospital e tem muitos dados ali que são dados sensíveis. O que você faria? Quais tecnologias e estratégias seriam recomendadas para implementar uma transição do modelo atual, uma transição eficiente, automatizando 80% desses processos numa rede de hospitais? Acho que essa pergunta é muito interessante, porque a gente está falando de fatos de dados sensíveis, né? A gente está trabalhando ali com esse tema de segurança de dados, pacientes, saúde. Isso é muito importante. Então, para essa integração, essa automação ser feita de forma
integrada mesmo, a gente precisa trabalhar gradualmente. Então, primeiro priorizar as principais necessidades, entender ali o volume de dados que a gente trabalharia, que é necessário fazer essa integração. Então, ali, de fato, começar priorizando, entendendo o volume de dados, usar plataformas como APIs, plataformas ali que podem integrar todas essas linguagens, todas essas informações diferentes que a gente está falando. Acho que uma boa chave também, um bom link ali, quando a gente está falando desse caso de integrar plataformas, sistemas, informações, é também trabalhar com uma plataforma de nuvem. Então, como a gente até falou no início, uma plataforma de nuvem, ela permite uma escalabilidade muito maior. Então, quando a gente está falando de volume de dados, a gente fala de uma evolução de processo, como esse caso que vocês trouxeram, a escalabilidade é muito importante, porque a gente começa a fazer essa mudança, essa toda integração, essa automação, para ter ali os dados seguros, ter os dados completos e sempre alimentá-los. Então, é importante que a gente já tenha, já que estamos fazendo toda essa mudança, vamos fazer da forma correta e da forma que a gente tenha maior escalabilidade, elasticidade para armazenar esses dados. Então, eu diria que esses são os principais fatos. Colocar ali, de fato, na ponta do lápis quais são as necessidades, prioridades e os custos também. Acho que vale a gente comentar sobre custos, né? Hoje a gente tem diversas plataformas, diversas possibilidades, e o custo é um fator importante para as empresas quando a gente fala dessa troca, dessa automação de dados, de todas essas mudanças que vão afetar a infraestrutura e também o dia a dia das pessoas que estão trabalhando ali. Então, eu diria que esses são os principais fatores nesse caso dessa mudança no hospital. Legal. Eu queria completar e até reforçar que eu também acredito que uma das poucas indústrias que possuem dados extremamente sensíveis e que a LGPD olha com muito carinho é a indústria do health tech, que é a saúde, né? Que é o caso que a Mari trouxe pra gente aqui hoje. E a integração ou trabalhar softwares de middleware, softwares onde você vai olhar para a API ou que você faça de maneira bem pensada, estratégica e lenta muitas vezes, não precisa ser ágil nesse momento, eles são muito importantes para que não haja vazamento, né? Essas conexões, esses dados que vão e voltam entre plataformas, são canais de muito fácil ataque, né? Frágeis, né? Muito frágeis, né? Então, um dos pontos que eu também colocaria aqui para se analisar com mais carinho e reforçando a tua resposta, que você trouxe isso no seu primeiro ponto, é olhar para a integração realmente com mais atenção, com mais carinho, com mais foco, porque aí pode ser um grande furo para fazer os 68% dos projetos de hiperautomação não chegar na sua conclusão e darem errado, né? Porque você pode, inclusive, ter um vazamento nesse meio do caminho que vai fazer com que sua empresa tenha uma multa milionária, 2% do valor do seu faturamento, e pode te colocar, muitas vezes, em prejuízo ou em não saúde financeira. Perfeito. E baseado no que a gente falou dos dados corretos, né, um mapeamento não bem feito desse processo, gerando dados que não são necessários para essa hiperautomação, igual eu também vou automatizar um processo errado, né, o que não leva a lugar nenhum, né? E aí tem a parte de refação, depois da implementação, você vê que ali não está funcionando, não está sendo o que você precisa, aí você refaz o processo, refaz. É um trabalhão. Então, a gente sempre fala, quando nós internamente, ou até clientes que vão fazer essas mudanças, vai com calma. Não acelera o processo, porque pode ser pior, pode causar danos maiores. Então, vamos com calma, vai levar um tempo, não vai ser um mês que você vai conseguir fazer toda essa mudança de estrutura. Vai levar ali, dependendo do tamanho do projeto que a gente está falando, vai levar ali 6 meses mínimo. Eu já falo para o cliente cair na real, né? Então, acho importante a gente ter isso na mente, que as coisas não vale acelerar esse processo, e sim fazer com calma para que tudo esteja redondo e não traga nenhum mal pós essa mudança. Transformar digitalmente, gerar hiperautomação nas empresas e nos seus processos, não é só desenvolver um aplicativo e disponibilizar ele em qualquer marketplace ou colocar o teu site no ar, né? É muito mais do que isso. Tem até uma mudança cultural bem forte por trás de tudo que nós falamos aqui e que daria outro episódio, um outro momento para a gente falar sobre a importância dessa mudança cultural nas empresas para chegar a níveis de estar preparada para uma hiperautomação, para uma inteligência artificial. Eu acho que esse episódio de hoje foi um dos mais impactantes, assim. A gente falou de coisas muito para frente,
coisas muito além do nosso alcance, né? E automaticamente a gente falou de coisas que já estão no nosso dia a dia. A gente já usa automação no nosso relógio, no nosso celular, a gente já coloca alarmes para nos acordar, alarmes para nos avisar, rotinas de academia, remédio ou qualquer coisa nesse sentido, mas a gente ainda pouco percebe a importância disso no nosso dia a dia nas empresas ou quanto a gente ganha de velocidade, agilidade ou de tempo para dedicar para outras áreas, como você trouxe no seu exemplo aqui lá atrás, de foco naquilo que realmente o ser humano precisa fazer, que a máquina não vai fazer um dia. Muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado por compartilhar conosco o seu conhecimento e trazer ainda mais para o nosso público essa riqueza de detalhes a respeito da hiperautomação, Alexia. Perfeito. Muito obrigada pelo convite. Acho que eu diria que eu saio daqui, né, e quero passar para todo mundo essa ideia. Não vamos ter medo das automações, não vamos ter medo dessa inteligência, e sim vamos se adaptar e entender como a gente pode agregar mais valor ali. Nesse mundo que a gente está hoje, não tem como fugir. Descobri que eu sou hiperautomatizada. Obrigada, Alexia. Obrigada por ter aceito o convite e ter contribuído o seu conhecimento com a gente. Obrigada. É isso aí, pessoal. Se você gostou desse episódio, curta, compartilhe e comente. Me diga o que você tem feito de automação na sua vida e me diga como a sua empresa está trabalhando a hiperautomação dos processos. Esse é o Desvendados, o podcast do Grupo Tocato. Desvendados,